Estarei lendo o livro de Apocalipse no capítulo 2, cujo título diz assim: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos,
para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aqui está o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Como você pode observar, eu falei no capítulo 1 que Jesus apareceu a João, ao apóstolo João, na ilha de Patmos, e ordenou ao apóstolo João que entregasse estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E no decorrer da leitura você vai observar a mensagem que Jesus mandava para cada anjo, para cada pastor de cada igreja. Então, a igreja que ele mandou de Éfeso, ele diz que ele está dizendo que o pastor de lá sofria, né, que isso foi no passado. Diz assim: sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. É Apocalipse 2, versículo 3, 4 e 5. Então, eu quero deixar esta mensagem também para você que está ouvindo a leitura desta palavra, porque Deus tocou no meu coração que fizesse isso. Eu vou fazendo este trabalho até o momento em que Deus mandar eu parar. Se Ele falar para eu continuar, eu vou continuar. Se Ele mandar eu parar, eu vou parar, porque eu obedeço a voz do meu Deus. Você também que está ouvindo esta leitura, obedeça a voz de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está te revelando neste momento o que é que você precisa se consertar com Deus. Porque para aquele pastor, a carta foi: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Às vezes nós esquecemos o pecado que nós cometemos, nós esquecemos onde foi que erramos, mas o Espírito Santo de Deus nos revela, nos fala aonde está o nosso pecado, aonde devemos nos consertar. E assim segue todas as outras cartas. Para todas elas, o Senhor Jesus foi ditando para o apóstolo João e foi orientando o que é que estava errado naquela igreja, o que tinha de ser consertado. E eu creio que hoje o Senhor Jesus está também nos exortando, nos avisando que devemos consertar em nossa vida, em nosso viver diário, no nosso cotidiano, aquilo que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. Porque o pecado não agrada a Deus. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Portanto, o Senhor Jesus está sempre dizendo, no capítulo 2, do versículo 16, diz assim: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, nós somos avisados que se não nos consertarmos do nosso pecado, dos nossos erros, vem a punição de Deus sobre nós. Que você receba esta palavra, seja uma pessoa abençoada,
uma pessoa temente que ouça e obedeça a palavra de Deus. Amém.